A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 18, a partir do verso 1, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Esse texto nos fala da inclusão de dois personagens, um casal, Áquila e Priscila. E podemos meditar sobre a cooperação na obra de Cristo. Como é importante ser um cooperador na obra de Cristo. Perguntamos, você é um cooperador na obra de Cristo? A cidade de Corinto, como diz aqui no texto do verso 1, ficava no sul da Grécia. Paulo, no capítulo 17, tinha ido a Atenas. E Corinto ficava próximo de Atenas, mais ou menos 80 quilômetros. E essa cidade, Corinto, era uma grande cidade na ocasião. Tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Eram os gregos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, e um grande número de judeus e muitos escravos. Corinto era uma cidade completamente pagã e imoral. Era uma cidade cheia de templos pagãos e tinha também uma espécie de uma acrópole, um templo de Afrodite. E dessa maneira, neste ambiente, Paulo levava o evangelho, mas nós vemos a preocupação de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, a inclusão desses cooperadores na obra do Senhor. E nesse capítulo 18 de Atos, nós vemos citações ainda nos versos 18 a 21, nós vemos citações nos versos 24 em diante, quando esses dois personagens, esse casal, estavam fazendo parte do trabalho de Deus, ajudando o apóstolo Paulo nessa segunda viagem que ele tinha feito para anunciar o evangelho, nessa segunda viagem chamada missionária do apóstolo Paulo. Então é muito importante destacarmos a importância que a palavra de Deus nos deixa registrada sobre os cooperadores de Cristo. Em Romanos, capítulo 12, verso 6, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou
o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então nós vemos vários ministérios que devem ser usados com fidelidade, e desses diferentes ministérios nós podemos ver a obra do Senhor sendo realizada. Nós vemos neste casal, Áquila e Priscila, judeus que eram do Ponto, situado na costa sul do Mar Negro. Eles estiveram em Jerusalém na descida do Pentecoste. O apóstolo Paulo, ele relata principalmente Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, que era a região de Áquila e Priscila, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, eles estiveram em Jerusalém no Pentecoste. Eles, como diz o texto de Atos 18, eles foram expulsos lá de Roma por um decreto do imperador Cláudio. Eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo e tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo. Eles eram tecelões de profissão, faziam as suas tendas. Assim, o apóstolo Paulo teve grande comunhão com esse casal e foram grandes cooperadores que o apóstolo Paulo pôde receber nessa segunda viagem. E a palavra de Deus nos diz uma outra característica desses cooperadores, que eles eram fiéis, foram fiéis até a morte. Diz em Romanos capítulo 16, verso 4, os quais pela minha vida, diz Paulo, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. No verso 3, nós vemos a referência que Paulo fala a Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Então arriscaram a própria cabeça para ajudar o apóstolo Paulo. Então era um casal de cooperadores. E daí nós podemos ver a importância dos obreiros na casa do Senhor. Obreiros, às vezes, que não têm um estudo teológico, mas são fiéis cooperadores. E assim faz com que aquele texto da palavra de Deus nos diz: carregai uns aos outros a carga que existe para cada um de nós. Então, quando pessoas estão ajudando no trabalho do Senhor, a carga vai ficando mais leve. Podemos também dizer a respeito do valor dos lares cristãos, da importância dos lares cristãos de acolher, às vezes, um ao outro para dar um bom sentido, uma boa mordomia no trabalho de Deus. Em Romanos capítulo 16, nós vemos a Paulo fazendo essa saudação como cooperadores de Cristo, dando esse lar cristão, dedicando-se ao mesmo ofício. E no testemunho
do Evangelho ali na cidade de Corinto, o testemunho do Evangelho em Éfeso, com o apóstolo Paulo, como já dissemos, até a morte eles estavam com o apóstolo Paulo. E um outro personagem que também aparece no livro de Atos era Apolo, no caminho certo de Deus, também era um outro cooperador e dessa maneira ajudava o apóstolo Paulo nesse trabalho de missão, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda aquela região da Ásia, da Europa. Daí a cooperação, ela é muito importante. Cooperação significa forças dirigidas numa mesma direção. Áquila e Priscila uniram-se suas forças às do apóstolo Paulo para a promoção do reino de Deus. E nós temos que também ter esse mesmo princípio, como o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, em certa ocasião, ele estava ministrando e uma grande multidão o seguia, e ali ele pediu para os seus discípulos que dessem de comer para aquela grande multidão. Mas os discípulos não souberam resolver aquela situação e dentro desta multidão existia um menino, um jovem, um rapaz. E esse rapaz, como diz em João capítulo 6, verso 9, diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E a partir desse pequeno mantimento, o Senhor fez o milagre da multiplicação. E isso é uma aplicação para as nossas vidas. O que é o meu talento? O que eu sei fazer para a obra do Senhor? Pode não parecer praticamente nada, mas na mão do Senhor, o Senhor faz prevalecer e o Senhor pode multiplicar esse talento de uma maneira tão maravilhosa como ele fez ali no Mar da Galileia e fazer com que toda uma multidão seja alimentada. Então, o valor de uma pessoa com seus talentos, o valor de um lar onde uma pessoa possa ter um quarto para hospedar um homem de Deus, hospedar um profeta, como aconteceu com Lídia, a vendedora de púrpura. Ela recebeu Paulo e Silas, conforme Atos capítulo 16, verso 15. A mulher, que era uma mulher abastada financeiramente, ela pôde receber o apóstolo Paulo e Silas. Podemos ver também no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 4, verso 10, a história de Eliseu e a sunamita, que construíam um pequeno quarto para Eliseu repousar quando viesse das suas viagens. E ali foi uma cooperadora do profeta, e isso foi de muita importância para a vida do profeta, dando-lhe sossego, dando paz, dando repouso para o profeta. E podemos ilustrar, para concluir, o texto de Êxodo, capítulo 17, quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, apareceu Ameleque e o povo de Israel teve que enfrentar
aquele inimigo, e à medida que Moisés orava a Deus, levantando as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. E quando Moisés abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Então Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro e ali seguraram a mão de Moisés. E dessa maneira o exército de Israel prevaleceu. Se não fossem esses dois cooperadores, Israel iria ser derrotado por Amaleque. Assim, nós vemos que é muito importante quando existem cooperadores na obra do Senhor, que ajudam a fazer a obra do Senhor. E a nossa oração é para que você também, que já tem se encontrado com o Senhor Jesus Cristo, você seja um cooperador, uma pessoa que esteja ajudando na obra do Senhor. Não fique de braços cruzados, não fique simplesmente assistindo. Deus, através do Senhor Jesus, nunca chamou discípulos que não estejam com a mão no arado. Todos nós temos que pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, que você seja uma pessoa frutífera, uma pessoa que dê bastante contribuição para a obra do Senhor. Saiba que o Senhor Jesus, quando levou cativo o cativeiro, ele concedeu dons aos homens, conforme Efésios capítulo 4. E você tem um grande dom. Este dom precisa ser colocado em favor do crescimento do reino do Senhor. Procure se engajar nesta grande batalha e com certeza o Senhor dará grande alegria para o seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, obrigado porque o Senhor sempre tem colocado cooperadores nesta grande obra. Ajuda para que outras pessoas também sintam o mesmo desejo, o mesmo interesse de fazer a tua obra. E assim o teu reino crescer e alcançar muitas almas que estão perdidas, que estão indo para a morte eterna. Ajuda, Senhor, e esclarece as mentes para que hajam muitas pessoas a trabalhar no reino de Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.